Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos, é um prazer estar aqui com todos vós, né? Vamos iniciar então o seminário hoje, né? Que vai ser hoje, amanhã e segunda-feira, né? Nós estamos com umas programações diferentes aí para bater com os seminários que nós temos aos finais de semana em nosso ashram, aqui também, os online e os não online, né? E em breve já vou deixar avisado que nós vamos também, assim que os eventos presenciais começarem aqui, nós vamos transmitir as palestras de nossos eventos presenciais via online também. Para quem mora muito longe, não pode participar diretamente com a gente, nós vamos fazer esses eventos online também para as pessoas, tá? Bom, então o tema é sobre os intraterrenos. Quem são os intraterrenos? De onde eles vêm? Qual a influência que esses intraterrenos têm em nossa civilização, em nossa sociedade atual? Qual a relação dos intraterrenos com os extraterrestres? E qual a relação dos intraterrenos com os mortos? Aonde moram os intraterrenos? Né? Onde ficam suas bases, suas moradas? Tá ok? Então nós vamos começar bem do princípio. Nestas 3 aulas nós vamos procurar responder essas 3 perguntas. E as perguntas que todo mundo quer saber. O que os intraterrenos comem? Os intraterrenos fazem sexo? Têm filhos? Né? Tem que ir para a escola? Né? Tem dor de dente? Né? Tem dor de barriga? É porque, né? Então nós vamos tentar entender o que é uma civilização extremamente diferenciada de todos nós, que é o destino de nossa civilização. Toda civilização, ela passa por um período de trevas, muitos e muitos anos de trevas, numa experiência kármica, como nós estamos vivendo aqui há cerca de 10 mil anos, e depois nós experimentamos uma mudança radical e vamos viver a experiência que nós chamamos a experiência da luz, de estar acordado mesmo na matéria, tá? Então, nós vamos entender os projetos planetários e nós vamos entender quem são os intraterrenos hoje e quando eles se originaram. Tá ok? Muito bem. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é: tudo vai começar com a civilização Atlântida. Então, a civilização Atlântida. Muito bem. A civilização Atlântida, na linha do tempo, né, da nossa linha do tempo, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar o ano 0 de nossa marcação, que é o nascimento de Cristo. 3.000 anos antes de Cristo, nós temos o início de nossa civilização como civilização cultural, vamos assim dizer, né? Sabendo ler, escrever, organizando cidades e tal. E vou colocar um ponto aqui que é 8.000 anos atrás. E agora eu vou colocar um ponto aqui que é 10.000 anos AC. Tá? E vou colocar um outro marco aqui que é 15.000 anos AC. É tudo na escala de 1000 aí. Né? Então vamos lá. A civilização Atlante, ela começa praticamente nesse período aqui, ó. E se você prestar bem atenção, neste ponto, até os dias de hoje, são praticamente 5.000 anos.
Ok? Daqui até aqui nós vamos ter 5.000 anos também. Então eu quero que vocês entendam que 5.000 anos é suficientemente para uma civilização começar praticamente do zero e chegar ao estágio evolutivo, científico, tecnológico que nós chegamos, pronto para uma grande transição e uma grande mudança radical nos destinos da civilização planetária. Isso já aconteceu nesse período aqui atrás. Tá? Então veja bem, neste ponto, até esse ponto, é o mesmo período de tempo que suficiente para uma civilização sair do zero, praticamente do zero, né? Em termos culturais, tinha uma civilização primitiva aqui, da mesma forma que eu quero que vocês entendam que deste ponto aqui, ó, até esse ponto nós temos 5.000 anos também. Você vê como é que é interessante esses marcos, né? O planeta fica latente, ele fica latente um período de tempo de 5.000 anos. Depois ele deslancha. Né? Provavelmente aqui, tudo começou há 20.000 anos também atrás. Ok? Então, este marco aqui vai ser um dos marcos super importantes nessa cultura, nessa civilização, é esse marco aqui. Da mesma forma que hoje, 5.000 anos depois, nós estamos prestes a uma transição planetária, aqui também aconteceu a transição planetária Atlântida. Da Atlântida. Ok? Então, Atlântida, quando ela chegou nesse período de transição, tá, aconteceu uma coisa que não aconteceu conosco, e não vai acontecer conosco, porque foi mudado o projeto. Mas aqui aconteceu o chamado Apocalipse Atlante. Tá? Ih, faltou letra aqui. Nesse Apocalipse Atlântida aconteceu duas coisas. A civilização atlântica, nos últimos 500 anos dela, tá? Ela passou por um avanço científico e tecnológico que chegou a ser mais avançado do que nós estamos hoje aqui. Tá? Portanto, ela desenvolveu tanto uma tecnologia de conhecimento biológico, de conhecimento de DNA, e desenvolveu um conhecimento de armamentos de guerra muito sofisticados, mais sofisticado do que a arma nuclear que nós conhecemos. E naves voadoras com tecnologia que nós também não conhecemos aqui. A ciência deles foi para uma direção e eles desenvolveram tecnologia antigravitacional, navegavam com uma outra tipo de tecnologia, sabe? Atingiram Marte, atingiram planetas, certo? Mas isso já perto da sua destruição. Então, num período aqui, eles entram numa guerra total. Ok? Uma guerra total. E praticamente, Atlântida é praticamente destruída com essa guerra. Aí, poucos meses depois dessa guerra, poucos meses mesmo depois de esse holocausto ter acontecido, né? Então nós temos o holocausto da guerra, e depois, como se fosse uma vingança planetária, há uma catástrofe geológica sem precedentes. Nessa catástrofe geológica sem precedentes, a face do planeta se alterou praticamente por completo. Houve afundamento do continente Atlântida, houve afundamento do continente de Mu, afundamento do continente Hiperbóreo, e
em contrapartida, levantamentos de terras que não existiam. Levantamento de parte da Europa, levantamento do norte da África, sabe? Entendeu? E nós tivemos um levantamento aqui nos Andes, levantamento das rochosas, teve mais levantamento do que tinha antes. Então, muitos eventos geológicos aconteceram, mas de uma forma catastrófica, tá? E o planeta foi praticamente destruído e ele demorou anos para se estabilizar. Tá ok? Desse período é que vem as tradições, né, do Mahabharata, das guerras, né, do Ramayana, hindus, né, vem as tradições de Noé e a sua arca e o grande dilúvio universal, tá? Nunca houve uma catástrofe planetária dentro de uma civilização como houve agora. É quase que uma extinção em massa na Terra. Mas uma extinção em massa causada pelo homem e depois causada por uma catástrofe geológica. Centenas de milhares de vulcões entraram em erupção. A Terra ficou escurecida por meses e meses a fio, anos a fio. Vocês estão pensando que a Atlântida teve a guerra, teve desastre, um mês depois está tudo na Era da Luz? De jeito nenhum. Um ralo desgraçado para organizar isso aqui. Anos para organizar e estabilizar a Terra. No entanto, bilhões e bilhões de pessoas pereceram. Quando não foi naquele período, né, naquele momento, fome, o planeta estava inabitável. As pessoas foram morrendo aos poucos. Quem sobreviveu? Para inaugurar, após essa grande catástrofe da Atlântida, depois de todo o sofrimento da humanidade, só sobreviveu os que estavam na arca junto com Noé, praticamente. Tinha grupos, né, que estavam em determinados locais que também sobreviveram, né? Mas eles tinham que ter alimento estocado, eles tinham que ter uma série de coisas para sobreviver 3, 4 anos sem dependência do sistema externo. Então, nesta época, os sábios da Atlântida, os esotéricos da Atlântida, que tinham contato com o plano espiritual, tinham contato com extraterrestres, eles foram avisados da grande catástrofe que se aproximava. Então, o que eles fizeram? Eles se organizaram, esses grupos, e construíram bases de preservação em locais seguros. E nessas bases de preservação eles levaram alimentos, comidas, para ficar anos e anos a fio, tá? E levaram também a amostra genética a maior parte dos animais, de plantas que eles necessitavam para repor, porque eles sabiam que a fauna e a flora ia sofrer demais também, e muitas espécies iriam entrar em extinção. Não só o ser humano, mas todo o ecossistema ia entrar em colapso. Então eles levaram nessas bases as matrizes genéticas para clonar depois e poder repovoar a Terra. Não foi levar um casal de cada bicho, não, aquela puta sujeira do cacete lá, né? Nem a arca era de madeira. Né? Então, feito isso, com uma série de antecedência, né? Existia um comando central dessa operação de sobrevivência, né? Daí vem o conceito de Noé, reunir os bichos em sua arca. Quando um evento que acontece aqui é relatado por pessoas que estão aqui praticamente 8.000 anos depois, né? Não vai ser ao pé da letra a história, certo? E ainda, se esse povo fosse um povo que tivesse com alta tecnologia para relatar, era uma coisa, né? Você vê, hoje nós estamos estudando fatos que aconteceu aqui e a nossa interpretação é outra, né? Radioatividade, teve bomba, explosão atômica aqui, tal, é outra interpretação. Agora, como é que esses caras vão interpretar o que está acontecendo lá? Eles não têm capacidade para isso, sabe? Bom, Ju, acorda, Ju.
Não. O período Atlântico, esse período Atlântico aqui, ele é idêntico ao nosso período. Existia um grupo de esotéricos, um grupo de místicos, sensitivos, paranormais. Esses caras sabiam. Mas a elite governamental, o exército, o político, é idêntico, a história é a mesma. Tá? Você está me entendendo? A história é a mesma. Né? A história é a mesma. Tinha médios sensitivos. Esses caras é que fizeram as bases de preservação. Né? E aí, após esse grande desastre, os sobreviventes ficaram muito tempo até a Terra se estabilizar. Quando a Terra se estabilizou em termos geológicos, em termos climáticos, né? Aí esses caras puderam sair das bases, né? E reconstruir a Atlântida. Só que essas pessoas entraram numa nova lei. Que lei que eles entraram? Agora a era da luz. Quem vai encarnar nesse planeta? Aí já é uma limpeza. Nesse momento, o umbral planetário tinha sido evacuado. As almas que morreram, foram para o astral e lá elas foram separadas umas das outras, de acordo com seus níveis kármicos. E foram então transmigradas estelarmente para muitos orbes na galáxia para continuar o seu resgate kármico. Porque a Terra não tinha condições de suportá-lo mais. E inicia-se o período da chamada Era da Luz. Tudo foi preparado, os extraterrestres começaram a entrar em ação e começaram a limpar o planeta Terra da destruição causada pelo desequilíbrio causado pela civilização Atlântica. Então eles consertaram, tiraram radioatividade, limparam a Terra, estabilizaram vulcões. Né? Os reptilianos trabalharam muito, estabilizando a geologia do planeta nessa época. Né? E uma vez estabilizado, né? Você imagina 50 anos depois da catástrofe, uma geração inteira que sobreviveu já foi consumida, já morreu e substituiu por outros espíritos que encarnaram, né? Aí praticamente havia o início da Era da Luz Atlante. E nesse início da Era da Luz Atlante, né, é que tudo vai mudar. Eu vejo todos vocês aqui preocupados com o mundo, com o nosso planeta. Não importa, esse planeta pode ser destruído inteiro. Inteiro, não esquenta a cabeça com corpo, morte. Os caras reconstroem tudo de novo. Tá? Por exemplo, não era nem necessário, deixa eu explicar para vocês, não era nem necessário que se levasse as matrizes genéticas. O comando Astar tem a capacidade de implantar as formas de vida que existiam antes muito rápido aqui. Porque eles têm toda a matriz genética nossa e dos animais lá em cima. Quem causa mutação genética, quem dirige as coisas aqui, é o comando Astar, com a tecnologia que eles têm. Mas tudo bem, aí duas coisas importantes aconteceram com essa civilização Atlante, sobrevivente. Primeiro, contataram os extraterrestres. 2, tiveram o verdadeiro conhecimento da vida após a morte. Então aí, o véu de Maia caiu. Ou seja, todos os indivíduos dessa cultura e dessa civilização passaram a compreender, né, o seu verdadeiro papel aqui na Terra. Como alma, como espírito, dentro de uma nova regra, dentro de uma nova lei. Durante praticamente os próximos 100 anos,
o avanço científico e tecnológico que essa civilização experimentou. Mas essa civilização, ela nunca mais passou de 500, de poucos milhões de habitantes. Nunca mais, não passou. Então, os espíritos que iam reencarnar aqui, eram espíritos que desciam com a visão totalmente aberta. E com toda a lembrança de quem eram no mundo espiritual. Não havia mais o esquecimento. O esquecimento é tipicamente da lei kármica. Então esses espíritos agora, eles estavam prontos para viver a sua última experiência na matéria.